você olhar o Parque Industrial de Sorocaba tem um vasto parque industrial extremamente diversificado. O que acontece é que a zona industrial de Sorocaba ela é um pouco afastada do centro. Então você acaba não tendo as empresas, eu sempre falava com eles, vocês estão em Sorocaba, mas não são de Sorocaba. Essa questão do pertencimento do parque industrial para a nossa cidade. Então quando você olha, por exemplo, 37% das máquinas agrícolas exportadas do Brasil saem de Sorocaba. A Toyota é a maior exportadora de carros do Brasil. A maioria dos carros saem aqui de Sorocaba. Por exemplo, o Etios ainda é fabricado em Sorocaba para o mercado de exportação. O aeroporto, você recebe aeronaves do mundo inteiro para fazer manutenção aqui. Você tem o maior polo de manutenção de aeronaves do Brasil, é aqui. Embraer? Não, você tem um polo mesmo. Você tem Dassault, você tem a Conal, você tem Conal é mais a antiga, Embraer, né? que é a base de tudo. Você tem a que faz a Cirrus. Então, você tem um polo aqui em Sorocaba de aeronaves muito grande. Aí você fala, puxa, mas o aeroporto muita gente ainda acha que a questão confunde com aeroclube, mas você tem, com as características de Sorocaba, só o aeroporto de Le Bourget na França. O outro é Sorocaba. Então ele é referência em manutenção. A Embraer, para você ter uma ideia, ela dobrou de tamanho de 2000, ela instalou em Sorocaba em 2013 e hoje ela dobrou de tamanho. Hoje ela deve estar em torno de 450 funcionários dela, fora os terceirizados. E com isso ela trouxe, inclusive, outras empresas. Por exemplo, tem uma empresa que chama Airlift, que está dentro da Embraer. Ela faz a tapeçaria do avião. Eu pensei que tapeçaria de avião fosse uma coisa assim, extremamente sofisticado. E só tem essa empresa no Brasil que faz. Olha. Então, o avião do presidente, o 02, sempre está em Sorocaba. O Lulão vinha aqui também, antigo também vinha. Todos grandes aeronaves estão aqui. Se você for olhar Natura, Ambev, BTG, dos bancos estão aqui, do Palmeiras, o Airport One está aqui. O que é do Palmeiras? O Airport One, que era do Paulo Nobre, ele fica angarado aqui, porque ele é um Dassault. Você tem da Crefisa, também o hangar é aqui. Então, esse avião do Palmeiras, que agora vai chamar Placar, vias aéreas, né? Placar que a Leila Pereira comprou, chique, vai ficar em Sorocaba. Olha, muito porque Sorocaba tem muita coisa que não é divulgada, as pessoas não sabem o potencial. O que mais, Geraldo, o Sorocaba está produzindo para o Brasil e para o mundo que não vira notícia, que nós não estamos sabendo. Você como tem informações privilegiadas. Dá um outro exemplo para você. Fibra ótica. Toda a fibra ótica ou é feita em Sorocaba ou nos Estados Unidos, na América. Então, porque os dois produtores de fibra ótica estão aqui a 1 quilômetro de distância de onde a gente está hoje, que é a Prysmian e a Furokawa. E depois você tem o cabo, né? Então, o cabo é quando você coloca a fibra dentro. Mas a fibra só é fabricada aqui em Sorocaba. Então, para o mundo, a bateria Zeliar é aqui em Sorocaba. O todinho. 90% acho que da produção do todinho é aqui em Sorocaba. Feito com água? Do SAI. Do SAI. Do SAI. Então pode tomar água do SAI, pode que é tomar boa. água do SAI que é boa, você vai tomar. Ele é feito. Então, por exemplo, se você lembrar, o todinho cresceu. Lembra que saiu um todinho acho que de 300 ml, que não do canudinho. Sei. O que aconteceu? Por questão de sentido, do palato, quando você toma o todinho no canudinho, tem um gosto. E quando você toma na garrafinha, é outro gosto. E aí o que aconteceu? Acharam que o todinho que estava na garrafinha não é um todinho confiável, que está não era o mesmo. No mesmo. Não é. Era o mesmo, era fabricado junto, só que envasado em linhas separadas. E esse envasamento dava e não deu certo. Não é envasamento. É a mudança. A sensação. A sensação de você colocar na boca. Então, foi tirado essa linha. A Coca-Cola que você toma na lata é diferente, em tese, da Coca-Cola no vidro, né? É diferente. É diferente. Reação química, o que é? No vidro você tem mais gás. A dispersão do gás na PET e na lata é maior do que no vidro. Tanto que você não tem cerveja em garrafa PET. Cerveja só em vidro ou lata.
Que outras novidades Sorocaba tem? A Flextronic, por exemplo, o que teria? A Flex é uma empresa que tem que orgulhar Sorocaba. Dentro da Flex tem um laboratório que é o FIT, que é a Flex Instituto de Tecnologia. Lá você desenvolve toda a tecnologia. Você tem duas maiores impressoras 3D. Uma está em Sorocaba, está dentro do FIT. Eles têm uma empresa que saiu de dentro do FIT, que é a Synctronics. É um grande exemplo de economia circular. Então, o plástico da HP, ele volta para a HP novamente. Então, eles fazem toda a cadeia, a chamada logística reversa, para voltar na linha de produção. Então, eles conseguem recuperar. Eles fazem a recuperação de eletroeletrônico. Então, toda a HP praticamente é feita em Sorocaba e o centro de distribuição da HP para o Brasil é aqui. Como que novidade? Você tem a notícia de alguma novidade, alguma coisa que está por chegar? Qual é a característica de Sorocaba atualmente no seu aspecto tecnológico? Está caminhando para onde? Sorocaba, a maior empresa que paga imposto em Sorocaba, que gera imposto, todo mundo deve imaginar que é a Toyota. Não é a Huawei. Hoje toda antena de 5G, toda a tecnologia é feita aqui em Sorocaba na Huawei, que é aquela empresa chinesa que dá todo aquele... Então Sorocaba logo vai ter 5G. Já está funcionando, já está funcionando. Na Facens. Você tem na Facens e você... aliás, pega num raio considerável. Um raio considerável. E você já tem alguns pontos em Sorocaba em que você consegue acessar o 5G. Mas por exemplo, pleno? Pleno. É mesmo? Com o Mas sinal... de onde? Com que cobertura? Se quer um lugar que pega 5G em Sorocaba é no estacionamento do McDonald's, entre o McDonald's e o Burger King. Por que será que seria? Por causa das antenas. Então você já tem... As antenas do 5G já estão instaladas, tem uma lei que permite que as antenas... Mas ela está operando, então não já está operando, já estão testando. Não está assim a plena carga, mas você... Então você acha que em quanto tempo nós teremos essa cobertura em 5G? Eu acho que até o final desse ano você vai ter toda a cidade. Os celulares novos vendidos todos já são contemplados. Já estão nessa nova tecnologia. Então, mas o que vai mudar? Você vai ter que mudar seu pacote de dados. O 4G ele não funciona no 5G, então você vai ter alguns pontos de sombra. Não vai ter, a antena funciona para os dois, 4 e 5. Mas logo a tendência é você trocar o aparelho. Então, por exemplo, todos os aparelhos da Samsung e Motorola praticamente vêm para Sorocaba para fazer o reparo. Sorocaba tem um grande centro de reparos de maquininha de cartão de crédito, de celular, que é uma empresa que chama Centercell. Pouca gente conhece, ela tem hoje deve estar em torno de 800 funcionários. Desses 800 funcionários, mais de 80% são mulheres trabalhando. É uma empresa bacana de você ver que ela emprega mão de obra feminina e porque também a mulher consegue trabalhar com mais cuidado no celular, no equipamento. Então, é uma empresa basicamente que emprega mulheres. Então, pouca gente conhece. Mas, assim, quer dizer que tecnologicamente Sorocaba caminha para indústrias mais sofisticadas nessa área? Para onde caminha? A tendência é você ir para o lado dessa chamada indústria 4.0. Então, hoje Sorocaba já domina em que quantidade a 4.0? Porque tem empresas ainda que estão no 2, no 1, no 3, olha lá, né? Porque isso demora para... que a ponta e o meio, né? Mas você tem muita ponta aqui, né? Então, por exemplo, a Flex, novamente, é um puxa, exemplo. Né? Ela puxa. Você tem a Toyota, que você tem o sistema Toyota de produção, você tem uma CNH, você tem uma ZF, uma INA, Look, Eberpracher, você tem a... Quer ver uma outra empresa que pouca gente sabe, que se chama Bericap. Você vai no Eden, passa do lado da Bericap. O que fabrica a Bericap? Tampinha de garrafa, tampinha de detergente, tampinha de refrigerante. É o maior fabricante de tampinhas, é aqui.